Você tem medo que um amigo ou alguém que você conheça possa estar queimando no inferno agora e para todo sempre, vivendo um tormento que nunca tem fim? Por outro lado, você pode não estar muito preocupado, pois os seus inimigos também podem estar queimando no inferno. Talvez você desdenhe do conceito de inferno e não acredite nessa questão. Alguns pensam que isso é mera superstição, ou que foi uma história inventada pela igreja para amedrontar as pessoas e assim poder controlá-las. Afinal, se Deus é um ser de grande amor, por que ele condenaria as pessoas a sofrer uma agonia terrível perpetuamente no inferno? Assim questionam aqueles que não acreditam na existência do inferno. Milhões de pessoas acreditam que seus inimigos ou até mesmo alguns dos seus entes queridos se encontram queimando no fogo do inferno. Uma pesquisa recente constatou que a maioria dos norte-americanos acredita no inferno de fogo. Mas não são apenas os norte-americanos que têm essa crença. Na Grã-Bretanha e na Austrália, mais de 3 em cada 10 entrevistados professavam crer na existência do inferno. E o mesmo número de pessoas do Canadá também crê que o inferno existe. No Brasil, 28% das pessoas acreditam que o inferno é real. Para quem acredita na existência do inferno, ele é um lugar onde as pessoas más vão pagar os seus pecados por toda a eternidade. Mas afinal de contas, o inferno existe ou não existe? Existem pessoas que alegam ter ido espiritualmente até o inferno para ver o que acontece por lá e vir testemunhar aos vivos para que eles se arrependam e assim evitar de ir para esse lugar tão sinistro. No vídeo de hoje você vai ouvir um suposto depoimento real de um homem que alega ter ido ao inferno. E mais, ele disse que no inferno existem mais mulheres do que homens. Seria isso verdade? Se você tiver coragem, continue a assistir esse vídeo. Enquanto eu solto a vinheta, você já deixa o seu like e se inscreve no canal ativando o sininho para receber todas as notificações. Você acredita no inferno? Muitas pessoas não acreditam e outros acreditam fielmente que existe um lugar para punir os pecadores. Bom, como cristão, vocês já sabem a minha opinião sobre o assunto. Mas o intuito aqui é trazer algumas informações que estão espalhadas pela internet, principalmente depoimentos de pessoas que alegam ter ido em espírito até este lugar sombrio. Existem diversos relatos em diversas línguas, em diversos locais do mundo, de pessoas que afirmam fielmente que foram até o inferno e voltaram para contar o que acontece por lá. Hoje eu vou mostrar para vocês o depoimento de um irmão em Cristo chamado Léo Pentecostal. Ele afirma que foi até o inferno e que viu demônios com formas horrendas. E, segundo ele, na visão, ele viu mais mulheres no inferno do que os homens. Eu estava dormindo às 3 horas, mais ou menos, e veio uma mão muito forte, muito grande, e me arrebatou. E eu comecei a passar por uns trilhos. E eu fui passando por uns trilhos e numa velocidade imensa. E quando eu dei por fé, eu já estava dentro do inferno. Mas do meu lado eu senti a presença de um ser. Confesso a vocês que não vi a sua face, não vi a sua forma, mas eu sabia que ele estava ali. Eu sabia que era Jesus Cristo próprio. Eu sabia. E eu conversava com ele. E na verdade eu conversava com ele pela mente. Eu sabia quantos metros de altura eu estava do chão daquele inferno. Era mais ou menos aproximadamente uns 3 metros. E do meu lado direito, Jesus estava, porque eu sabia que era ele. E quando eu olhei para baixo, eu confesso a vocês, irmão,
que eu senti muito medo. Eu via muitas mulheres. O problema é que lá tinha muitos homens, mas o que eu mais vi foi mulheres. Mulheres e mais mulheres. E elas estavam acorrentadas em seus punhos. E aquelas correntes eram vivas. E aquelas mulheres olhavam para o alto. E ela nos via. E aquelas correntes que prendiam aquelas mulheres estavam presas a uma rocha que ardia em fogo e chama. E aquelas mulheres começaram a gritar. E elas gritavam horrendamente. Mas ali no inferno era natural aquele gritos. Para mim era um desespero, mas para aquelas almas que estavam ali gritando também, era natural. E eu comecei a ficar desesperado. E elas olhavam para cima e olhavam para Jesus e diziam: Senhor, tira a gente daqui. Me tira daqui. Me tira daqui. E os meus olhos podiam ver detrás das costas daquela mulher, daquelas mulheres. Eu podia ver as carnes delas caindo, se derretendo. E aquela corrente automaticamente puxava elas para colarem aquela rocha. E elas gritavam desesperadas. Era ali 24 horas, vamos dizer 25 eternidade. E elas gritavam e diziam: Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa, me tira daqui. E eu comecei a sentir pavor. Eu comecei a dizer não. Mas eu dizia na minha mente: não, Senhor. Eu que preciso sair daqui. Tira-me daqui. E o Senhor dizia para mim: não, ainda não. Mas eu ouvia também o que ele dizia para aquelas mulheres: eu não posso te tirar. Não adianta mais gritar, não adianta mais. Então, eu percebi ali que aquelas mulheres desesperadas eram arrastadas por aquelas correntes vivas. E a rocha que pegava fogo como se fosse um vulcão queimava e derretia suas carnes. As carnes delas viviam sobre os ossos. E então eu dizia: Senhor, me tira daqui. Me tira daqui, Senhor. E o Senhor disse: não, ainda não. Vamos para dentro ainda que eu tenho que te mostrar. Eu dizia: não, Senhor. E quando eu dizia não, Senhor, uma força sobrenatural me adentrava mais, empurrava mais para dentro do inferno. E o Senhor comigo do meu lado. E eu fui até um lugar bem longe, ao meio do inferno parecia. E ali o Senhor nos parou na altura mais ou menos de uns 3,5 metros. Eu sabia que eu estava nessa altura. E quando eu olhei para baixo, eu vi 6 demônios. Eu não me recordo se foram 6 demônios ou 8 demônios. E eu sei que naquele momento, aqueles demônios que eu estava vendo, me deu pavor, me deu muito medo. Eu pude perceber que aqueles demônios tinham corpo de homens muito fortes, altos, grandes, gigantes, porém suas cabeças eram de animais. As cabeças deles era como se fosse de jacaré, cobra, naja, hipopótamo e foca, tigre e as outras duas, ou eu não me lembro bem. E eu sei que eu gritava: Senhor, me tira daqui. Ele disse: não, você não pode sair daqui enquanto você não fazer o que tem que fazer aqui. E aí, de repente, quando eu dizia não, Jesus, eu sentia que eu estava sendo empurrado para baixo. E naquele momento eu me encontrei no meio de 6 ou 8 demônios. Mas eu era tão pequeno que eu batia até
o umbigo deles, ou o umbigo deles. E ali eu socava desesperado, eu gritava e não saía voz. E eu batia neles e aqueles demônios estavam em reuniões ali. E eles não sentiam nada. Era como se estivesse batendo no ar. Eles não sentiam a minha presença ali. E eu comecei a bater e nada. Mas de repente o Senhor me dizia: você precisa acertar na cabeça deles. Só que a cabeça dele. Eu olhava e dizia: Senhor, eu sou pequeno. Eu não alcanço a cabeça dele. De repente, quando eu pensava assim, eu já estava crescendo e ficando do tamanho deles. E eu pude acertar uma por uma. E cada cabeça que eu ia acertando explodia e fedia enxofre. E depois que eu consegui ali eliminar aqueles demônios todos, aquela força sobrenatural do Messias me levitou novamente. E ali eu pude dizer para vocês, irmão, que os meus pés tocaram o inferno. E ali eu fui levado novamente para o mesmo lugar que onde a gente veio. É terrível. Foi assim que foi a minha chamada para um trabalho de libertação. Tem muitas pessoas batendo nos demônios sobre os seus corpos. Não se mata a serpente pelo corpo, se mata a serpente pela cabeça. É assim que eu acordei desesperado, abraçando o travesseiro e chorando. Que Deus abençoe vocês. Esse foi um dos testemunhos de arrebatamento ao inferno. Amém? Bom, no título do vídeo ele coloca: fui levado ao inferno, ele existe, duvida? Demônios, corpo de gente e cabeça de animais. Uma coisa bem bizarra que ele colocou aí no título. E como vocês ouviram aí o depoimento dele, ele alega também ter visto demônios desse jeito. E segundo ele, existem mais mulheres no inferno do que homens. Uma das coisas que eu acho mais interessantes sobre este assunto, sobre essa temática, é que vasculhando a internet, você encontra diversos depoimentos. Ao mesmo tempo que eles se parecem, eles são muito diferentes um dos outros, o que nos leva a pensar o seguinte: bom, se o inferno é real, bom, eu acredito na existência do inferno. Eu sou cristão, evangélico, a maioria de vocês sabem. Se o inferno existe, então existem diferentes maneiras de se ver o inferno, ou então o inferno é uma dimensão tão infinita que ele se apresenta de diferentes maneiras para as almas. Por outro lado, muitas pessoas acreditam que essas histórias sobre supostas idas ao inferno são mentiras, que não são reais, ou que são alguma loucura da cabeça das pessoas que tiveram um ataque de esquizofrenia e etc. De uma forma ou de outra, você não pode negar a existência de algo que você não pode provar que não existe. Não é porque você não acredita que o inferno não venha a existir. Eu particularmente, queridos, eu queria não acreditar no inferno. Na verdade, eu queria que o inferno nem existisse, eu queria que tudo isso fosse uma bobagem. Mas de acordo com aquilo que eu cresci aprendendo e tenho fé, infelizmente existe um lugar que foi reservado para Satanás e seus demônios. A Bíblia diz isso, que o inferno foi preparado para Satanás e seus demônios, e não para os seres humanos.